Transamérica 9h40. Tribuna Transamérica. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. Muito bem, o nosso assunto agora é o famoso perigoso acidente vascular cerebral, o popular AVC. Também conhecido como derrame, segundo o levantamento, provoca em média mais de 300 óbitos por dia no Brasil. Também é a doença com mais alto índice de incapacidade à população economicamente ativa no mundo. O mais importante é identificar o mais rápido possível e levar a um hospital que tenha condições de tratar adequadamente o paciente. Para explicar, para falar melhor sobre isso, nós temos aqui um neurologista, neuroradiologista intervencionista, que é o nosso convidado hoje, o doutor Daniel Schettini. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui, um prazer sempre recebê-lo. Prazer é meu, Marcelo, eu que agradeço, um bom dia a todos aqui. É difícil identificar um AVC? Não é difícil, Marcelo. A questão do AVC, da identificação do AVC, é porque tem uma variação muito grande dos sintomas, né? Então o paciente pode apresentar aquele quadro típico, né? Que é aquela paralisia de um lado do corpo, a boca fica torta. Então essa é aquela apresentação típica, que não gera muita dúvida. Mas tem algumas situações em que o paciente ele não tem esse quadro clínico e pode confundir. Então, às vezes, o AVC ele se apresenta só com uma alteração da fala, uma fala um pouco mais embolada. Às vezes, o AVC ele apresenta com uma alteração da sensibilidade de um lado do corpo. E esse é o problema. Quando você não identifica rapidamente ou então corretamente, atrasa muito a ida ao hospital. E isso é um grande problema para a gente, porque o tratamento para o AVC, a gente vai falar mais tarde, ele é tempo dependente. Então, reconhecer o AVC é muito importante, porque quanto antes você reconhece, mais cedo esse paciente chega no hospital para ser tratado. Essa sensibilidade que você vai perdendo, ela vai gradativa ou ela acontece de uma hora para outra? Excelente pergunta. O AVC, o sintoma do AVC, ele é súbito. Então é um paciente que está fazendo a sua atividade normalmente e que de forma súbita ele aparece com déficit neurológico. Então esse sintoma aparece de uma hora para outra. Seja alteração da fala, alteração da linguagem, uma paralisia de um lado do corpo, alteração da sensibilidade. Mas de forma geral o sintoma ele se instala de uma forma muito rápida. De repente. De repente. E por que então que o socorro precisa ser rápido? Porque quanto antes esse paciente chega no hospital, maior a chance do tratamento ser feito e de uma forma que tenha a menor sequela possível no futuro. Então, o importante é a gente saber diferenciar que existem dois tipos de AVC. Tem o AVC isquêmico, que é quando tem um trombo um trombo em alguma artéria do cérebro que entope aquela artéria e aí o sangue não flui como devia fluir. Então, tem um prejuízo da circulação do sangue no cérebro, naquela região. E o AVC isquêmico, ele é a maior parte do AVC. 85% dos AVC são isquêmicos. São isquêmicos. O restante é o AVC hemorrágico, que é quando uma artéria rompe e sangra. Clinicamente, eu não tenho como diferenciar se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. Os sintomas são muito semelhantes. Eu preciso de um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância para diferenciar. Quando a gente chega no hospital com esse sintoma, então a primeira coisa que vai ser feita vai ser estabilizar o paciente e enviar esse paciente para um setor de imagem para a gente diferenciar se é isquêmico, que é a maioria dos casos, ou se é hemorrágico. Independente se isquêmico ou se hemorrágico, quanto antes feito o tratamento, maior a chance do paciente evoluir bem. E não ter sequelas? Ou fatalmente ele vai ter sequelas? Não, muitas vezes o paciente consegue receber a terapia e não ter sequelas. Qual seria considerado o pior deles? Se é que tem um pior, o isquêmico ou o hemorrágico? Não tem um pior que o outro, depende muito da extensão. Os dois causam danos? Depende muito da extensão do AVC, qual a localização do cérebro que ele foi. Então, tem isquêmico que é pior que hemorrágico, tem hemorrágico que é pior que isquêmico. Os dois são potencialmente graves, né? E tem uma potencialidade de causar uma incapacidade do indivíduo importante. Então, o AVC é a principal doença que tira o adulto do mercado de trabalho. Então, é por isso que é tão importante o paciente reconhecer e ir para o hospital para buscar terapia. Existe algum alerta ou algum sintoma ou algo que indique que eu vá ter um AVC em algum momento?
pode ser hereditário, genético, enfim. O que leva à formação de um AVC? O AVC ele pode sim ser hereditário, tem um fator genético contribuindo, mas isso é a minoria dos casos. Ah, é? A maioria dos casos, o paciente ele tem fator de risco para ter AVC. Ah, Quais são eles? Idade. Idade. A idade avançando fica mais propensa a ter um AVC. Hipertensão, ou seja, pressão arterial mal controlada, diabetes, tabagismo, etilismo. Então são obesidade, o IMC elevado. Então são fatores de risco que levam o paciente a ter um maior risco de AVC. Como o hospital que atende esse tipo de paciente precisa estar capacitado para não perder tempo e socorrer rápido, doutor? É ótimo, assim, o hospital tem que ter um setor de imagem. Ele tem que ter isso para a gente conseguir confirmar o AVC e diferenciar se é isquêmico ou se é hemorrágico. E ele tem que ter uma equipe treinada, porque, por exemplo, no AVC isquêmico, a gente tem 2 terapias disponíveis hoje em dia. A terapia de fase aguda. Uma é um remédio na veia que o paciente toma, que é um trombolítico, para tentar dissolver aquele trombo. E a outra terapia é levar o paciente para a hemodinâmica, que é um setor do hospital em que é feito um cateterismo. A gente faz um cateterismo no paciente e através de um catéter a gente sobe lá na artéria, lá no trombo e busca aquele trombo para o fluxo do sangue e depois voltar ao normal. Então, o hospital capacitado para atender AVC, ele tem que ter um bom setor de imagem, tem que ter hemodinâmica e uma equipe treinada para saber identificar o paciente com AVC e tratar ele rápido. Juiz de Fora, nesse aspecto, está bem servida, doutor? Está bem servida. Os hospitais aqui, a maioria dos hospitais tem um protocolo de AVC funcionante, com uma equipe bem treinada, com um setor de imagem já capacitado, com sala de hemodinâmica. Então, Juiz de Fora, a gente está bem servido, sim, na questão do protocolo do AVC. Com relação ao atendimento pelo SUS, que é o grande, né, a grande preocupação das pessoas, que nem todo mundo tem um plano de saúde, ou mesmo assim, o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, por exemplo, pode ser apontado como referência nesse aspecto? O Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, eu junto com mais 2 colegas, nós somos os preceptores lá da parte do AVC. Por isso que eu estou lhe perguntando. Ela é a referência de AVC não só de Juiz de Fora, Marcelo, como em toda a macro-região. Da macro-região. Então, todo paciente com suspeita de AVC, seja aqui em Juiz de Fora, seja aqui nas cidades vizinhas, eles são reportados a nós, eles vão passar o caso clínico para a gente achando que realmente o caso bate, esse paciente vem e ele é atendido de forma super rápida aqui em Juiz de Fora. Inclusive, a gente foi recentemente premiado por conta dessa agilidade no tratamento do paciente. Eu acho que eu li sobre isso, exatamente. Teve um congresso agora, há pouco tempo atrás, um congresso brasileiro de AVC, em que a gente teve esse prêmio por conta da agilidade e do número de pacientes que chega para a gente consegue tratar, né? Para vocês terem uma noção de como o Juiz de Fora é referência em tanta coisa, inclusive nesse aspecto, né, de atendimento de AVC no SUS. O Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. A gente tem um volume de pacientes lá muito grande e a gente consegue fazer o exame de imagem rápido, tratar esse paciente, a gente vê na nossa frente o paciente melhorando. Então, realmente, a população do SUS aqui de Juiz de Fora está bem servida. Doutor, aproveitando, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o papel do neuroradiologista intervencionista e o avanço das técnicas para esse tipo de atendimento. Qual é? A neurointervenção, Marcelo, é uma subespecialidade da medicina, em que ela trata as doenças dos vasos, do pescoço e da cabeça. Então, o paciente tem, por exemplo, uma placa de gordura na carótida. A neurointervenção coloca um stent, sabe tratar essa placa. Um aneurisma cerebral, a gente trata por via endovascular, coloca as molinhas, coloca stent para aquele aneurisma não romper. E também no AVC, a neurointervenção mudou o jeito que se trata o AVC. Então, quando a gente tem um acidente vascular cerebral isquêmico e tem um trombo numa artéria grande do cérebro, e o trombolítico, que é aquela outra terapia, ela não tinha tanta eficácia para dissolver aquele trombo, a neurointervenção vai lá com o catéter e busca e pesca aquele trombo. Interessante. E isso mudou o tratamento do AVC isquêmico. Então, assim, os pacientes que são os mais graves, porque eles têm aquele trombo grande dentro da artéria do cérebro, que não tinham até 2015 para trás, não tinham tratamento, com a neurointervenção, a gente consegue pescar esse trombo e o fluxo voltar ao normal no paciente. Isso reduziu o número de cirurgia com cabeça aberta, por exemplo? Reduziu muito, porque a cirurgia com cabeça aberta ela é feita na complicação do AVC. Por exemplo, quando você não consegue restabelecer o fluxo, o cérebro ele fica inchado. Daí precisa tirar o crânio para o cérebro não inchar tanto. Entendi.
Com a chegada da neurointervenção, o fluxo se restabelece e o cérebro não incha tanto. Não incha. Daí Então, não precisa reduziu. mais tanto da craniostomia compressiva. Que coisa fantástica. Agora, só para a gente finalizar, doutor, eu tenho lido dados aí que tem aumentado de forma assustadora o número de a incidência de AVCs, e inclusive em pessoas mais jovens. Por que isso está acontecendo e qual a explicação e como lidar com isso? A gente não pode negar que a mudança do estilo de vida para pior tem colaborado por AVC, então a gente está mais sedentário, fazendo menos atividade física, se alimentando pior, cuidando menos da pressão arterial, da diabetes. Então tudo isso gera fator de risco para o paciente ter AVC. Isso. Além disso, hoje em dia a gente consegue, com a nossa tecnologia, fazer mais diagnóstico. Então, Entendo. O número de AVC tem aumentado por conta dessa mudança do estilo de vida para pior e também do número maior de diagnóstico. Muito bem. E tem essa vantagem, né? Diagnóstico mais cedo. Exatamente, Muito bem. Doutor, algo a acrescentar? Não, acho que é só isso mesmo, Falamos Marcelo. bastante sobre, em relação a ficar Alertou. atento ao diagnóstico, ao reconhecimento dos sintomas. E assim que surgir algum sintoma que você acha, suspeite que seja AVC, vá para o hospital. Não fique enrolando em casa, não. Isso aí. Doutor Daniel Schettini, neurologista, neuroradiologista intervencionista, no Pergunte ao Doutor de hoje, falando sobre o acidente vascular cerebral. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço. Até mais. Transamérica 952. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.